Nas profundezas das terras altas da Escócia, um mistério permanece oculto. Lago Ness, um lago tão vasto quanto profundo, guarda segredos sob sua superfície turva. Desde os tempos antigos, sussurros atravessam gerações. Eles falam de uma criatura enorme, poderosa e desconhecida. Ela é conhecida como o monstro do Lago Ness, ou Nessie. Poderia haver uma criatura escondida nas profundezas? Uma criatura que escapou da captura e desafiou explicações por séculos? Alguns descartam como mero folclore. Outros acreditam que algo extraordinário se esconde sob a superfície. Junte-se a mim enquanto viajamos ao coração desse enigma duradouro e nos perguntamos: mito ou realidade? A história de Nessie não é nova. Está profundamente entrelaçada com a história e o folclore das terras altas da Escócia. Séculos antes de câmeras e sonares, o povo da região falava de uma besta aquática que habitava o Lago Ness. Um dos relatos mais antigos remonta ao século VII d.C. Disse que São Columba, um missionário irlandês, encontrou uma temível besta aquática no rio Ness, que deságua no lago. Segundo a lenda, a criatura atacou um homem, e São Columba interveio, empurrando-a de volta para a água. Mas o que provocou essa onda de interesse global? A resposta está em uma série de avistamentos relatados, cada um adicionando uma nova camada ao mistério do monstro de Lago Ness. O século XX testemunhou um aumento nos avistamentos relatados do monstro de Lago Ness. Um dos avistamentos mais antigos e influentes ocorreu em 1933. George Spicer, um empresário local, afirmou ter visto uma criatura extraordinária atravessando a estrada perto do lago. Spicer descreveu um animal grande e corcunda, com um pescoço comprido, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Este avistamento, junto com vários outros que se seguiram, desencadeou um frenesi na mídia. Jornais de todo o mundo publicaram artigos sobre o monstro do Lago Ness, e a imaginação do público foi capturada. Com o passar dos anos, mais avistamentos foram relatados, cada um aumentando a tradição e o mistério em torno de Nessie. Existe alguma evidência tangível para apoiar esses relatos de testemunhas oculares? Vamos mergulhar na peça mais famosa de suposta evidência: a fotografia do cirurgião. Talvez a peça mais icônica de evidência na saga do monstro do Lago Ness seja a infame fotografia do cirurgião. Tirada em 1934 pelo coronel Robert Kenneth Wilson, a imagem parece mostrar o pescoço longo de uma criatura emergindo da água. No entanto, a fotografia do cirurgião tem sido objeto de intenso escrutínio e debate. Céticos questionaram o tamanho e a escala do objeto, sugerindo que poderia ser um tronco flutuante ou um pássaro. Em 1994, Christian Sperling confessou seu envolvimento na criação da imagem. O monstro era, na verdade, um submarino de brinquedo com um pescoço esculpido. À medida que a tecnologia avançava, também avançavam os métodos de busca pelo evasivo Nessie. O sonar tornou-se uma ferramenta crucial para os pesquisadores. Nas décadas de 1960 e 70, vários levantamentos de sonar foram conduzidos no Lago Ness. Um desses levantamentos detectou objetos grandes e em movimento nas profundezas do lago. No entanto, as leituras do sonar podem ser difíceis de interpretar. Apesar do uso de tecnologia avançada, a busca por Nessie permaneceu inconclusiva. No século XXI, a busca pelo monstro do Lago Ness entrou em uma nova era com a análise de DNA ambiental, ou eDNA. Esta tecnologia permite identificar organismos em um corpo d'água pelo DNA que deixam para trás. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Otago conduziram um levantamento de eDNA no Lago Ness. Eles coletaram mais de 200 amostras de várias profundidades e locais. A análise do DNA buscava traços de uma criatura desconhecida. Os resultados foram inconclusivos, sem evidências de um animal grande e não identificado. A falta de evidências concretas gerou várias teorias sobre o monstro do Lago Ness.
Uma das teorias mais duradouras sobre o monstro do Lago Ness é que ele é um plesiosauro, um tipo de réptil marinho de pescoço comprido que viveu durante a era dos dinossauros. Acredita-se que os plesiosauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, mas a descoberta de criaturas como o selacanto alimentou especulações de que uma população de plesiosauros poderia ter sobrevivido no Lago Ness. No entanto, existem vários problemas com a teoria do plesiosauro. Primeiro, o Lago Ness é um lago de água doce, enquanto os plesiosauros eram animais marinhos que viviam em ambientes de água salgada. Segundo, os plesiosauros eram criaturas que respiravam ar e precisavam vir à superfície regularmente para respirar. Apesar desses desafios, a teoria do plesiosauro continua popular, alimentada pelo longo pescoço da criatura e pela noção romântica de uma besta pré-histórica à espreita nas profundezas de um lago escocês. Enquanto a ideia de um monstro pré-histórico captura a imaginação, outras explicações mais realistas para o monstro do Lago Ness foram apresentadas. Uma dessas teorias sugere que os avistamentos podem ser atribuídos a identificações errôneas de animais conhecidos. Peixes grandes como esturjões ou enguias gigantes podem ser confundidos com uma criatura mais misteriosa, especialmente nas águas turvas do Lago Ness. Outra teoria propõe que os avistamentos podem ser causados por formações incomuns de ondas ou outros fenômenos naturais. O Lago Ness é conhecido por seus seiches, grandes ondas estacionárias que podem criar distúrbios incomuns na superfície da água. Alguns até especulam que os avistamentos do monstro do Lago Ness podem ser boatos ou acrobacias publicitárias. Independentemente de sua verdadeira natureza, o monstro do Lago Ness teve um impacto profundo na cultura popular e no turismo, transformando um remoto lago escocês em um fenômeno global. A lenda do monstro do Lago Ness transcendeu o reino da criptozoologia para se tornar um fenômeno cultural global. Ness estampou de tudo, desde selos postais e cartões postais a filmes e programas de televisão. A criatura tornou-se sinônimo da Escócia, atraindo milhões de turistas ao Lago Ness a cada ano. A indústria do turismo em torno do monstro de Lago Ness é significativa, impulsionando a economia local e fornecendo oportunidades de emprego. Hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs e passeios de barco atendem ao afluxo de visitantes que desejam vivenciar a magia de Ness. A lenda também inspirou inúmeros livros, documentários e relatos fictícios, consolidando ainda mais seu lugar na cultura popular. Seja uma criatura real ou um produto da imaginação humana, o monstro do Lago Ness deixou uma marca inegável no mundo. Porque, apesar da falta de evidências concretas, a lenda do monstro do Lago Ness persiste. Talvez seja o fascínio humano pelo desconhecido. A vastidão e profundidade do Lago Ness, juntamente com sua beleza misteriosa, criam o cenário perfeito para tal mistério. O monstro do Lago Ness representa mais do que apenas uma criatura. Ele incorpora o espírito de exploração e a emoção da descoberta. Isso nos lembra que ainda existem mistérios no mundo, segredos esperando para serem desvendados. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e compreensão científica, o monstro do Lago Ness oferece um vislumbre tentador do reino do inexplicável. Talvez o verdadeiro fascínio de Ness não esteja em encontrar uma resposta definitiva, mas na própria jornada, na busca infinita pelo desconhecido e no poder duradouro do mistério. Viajamos até as terras altas da Escócia, exploramos as profundezas do Lago Ness e examinamos as evidências, tanto anedóticas quanto científicas, em torno da lenda do monstro do Lago Ness. Embora a existência de Ness permaneça não comprovada, o mistério continua a cativar a imaginação e inspirar admiração. Talvez um dia, a prova definitiva do monstro de Lago Ness seja encontrada, desvendando os segredos deste enigma duradouro. Ou talvez, o mistério continuará vivo, alimentando especulações e debates por gerações vindouras. A busca pelo monstro do Lago Ness
É um testamento do desejo humano de explorar, questionar e nunca parar de buscar respostas, mesmo diante da incerteza. E esse talvez seja o maior legado do Monstro do Lago Ness.